É convidado deste Hora Económico, o Guilherme de Oliveira Martins. Guilherme, olá, muito boa noite. Boa noite. Já olhaste para os números desta operação, deste negócio que hoje ficou fechado? Os números são favoráveis à coligação? Foi um bom negócio que aqui se fez? Em primeiro lugar, temos de pensar que o processo é demorado e se nós olharmos para a história da privatização, a primeira grande tentativa foi há 15 anos e resultou num processo falhado. Portanto, temos de ter em conta que há um historial em torno de todo este processo que também não ajuda e não ajuda a que os números sejam populares por qualquer das formas, mas temos que pensar que, de facto, pelos compromissos que são evidenciados e que foram comunicados hoje em Conselho de Ministros, na sequência desta aprovação, há um compromisso de que há uma solução de continuidade para a empresa por via da privatização e que, se nós olharmos bem para os números, há um encaixe imediato de 354 milhões de euros e que esses 354 milhões de euros incorporam os 10 milhões que o Estado... Encaixe para o Estado são de 10 milhões. Encaixe direto. E talvez esse seja o número que é mais difícil quase de justificar perante quem não está tão por dentro do tema. Sim, mas o negócio é sempre um negócio de balanço, não é um negócio de mercearia de compra e venda de produtos, não é isso que está em causa. O que está em causa é que, de facto, há uma acumulação de prejuízo de resultados transitados na TAP, que eram mais do que evidentes e que representam, no presente, uma série de passivos de longo prazo, de curto e de médio prazo, e que são sempre uma componente do negócio. Portanto, um comprador, como neste caso este consórcio, faz uma negociação à pele, no fundo, para, em primeiro lugar, estar preocupado com a componente passivo e o compromisso assumido é, em primeiro lugar, comprar o passivo abaixo da linha, que tem um valor específico, porque este consórcio assume um aumento de capital, e, portanto, o aumento de capital pressupõe a entrada de dinheiro, a entrada efetiva de valores monetários que rondam os 350 milhões de euros e evidentemente que os 10 milhões é o pagamento à cabeça que é efetuado pelo consórcio à par pública, que é o titular das participações. Mas explicando isto aqui do ponto de vista do Estado, o Estado, ou seja, todos os nossos contribuintes recebem 10 milhões de euros, mas não é só isso que recebem, no fundo, o fim de alguns encargos fixos que o Orçamento do Estado tinha com a TAP. Na realidade, o compromisso que é assumido pelo consórcio é um aumento de capital para cobrir passivo não corrente, ou seja, o passivo de longo prazo. E este é o primeiro compromisso, é um compromisso à cabeça de que a entrada deste valor, juntamente com os 10 milhões de euros, há esta obrigação de aumento de capital. Portanto, no seu todo, estamos a falar dos 354. Depois, há uma segunda fase que é invisível e que o Estado aqui já não tem muito a ver, faz parte do negócio, que é uma obrigação também constante do caderno de encargos de que o consórcio vai renegociar a dívida, nomeadamente a dívida corrente, o passivo corrente, que é um passivo que cobra encargos operacionais e que no fundo é a acumulação de resultados de anos anteriores, resultados transitados de anos anteriores, e há este esforço de renegociação e reestruturação. Portanto, nós temos que pensar aqui este negócio em duas vertentes, numa vertente de que o Estado, a par pública, encaixa diretamente 10 milhões e que, por outro lado, consegue resolver uma parte do passivo não corrente através da cobertura através de 350 milhões e que no passivo não corrente ainda consegue cobrir. Portanto, no fundo, há aqui uma abertura por parte do consórcio de que vai resolver os problemas da empresa e o Estado deixa de suportar esse encargo. Portanto, há aqui um ganho por parte do Estado de que não suportará os encargos associados ao passivo deste grupo. Agora, vendo o outro lado, fazendo um pouco de advogado do diabo, o que é que pode acontecer? Bem, o que pode acontecer é que o Estado, de futuro, como deixa de ser o titular desta empresa, não ainda, porque ainda é titular parcial. Mas deixa de mandar. Deixa de mandar. Sim, 61% é de facto um valor para mandar. É basicamente igual a 50 mais uma ação, de alguma forma, não é? Mas basicamente o que acontece é que, fazendo advogado do diabo, o Estado pode perder os resultados positivos, com certeza. Mas a grande preocupação em torno deste processo de privatização é que o Estado não tenha que suportar mais encargos em torno deste processo e que a empresa possa funcionar. Também temos que olhar também para uma componente também muito positiva e o próprio caderno de encargos e a própria
próprio aperfeiçoamento do caderno de encargos, que foi enaltecido pelo Ministro Poiás Maduro em Conselho de Ministros, que é, de facto, houve uma tentativa de aperfeiçoamento do caderno de encargos, e este aperfeiçoamento do caderno de encargos denota-se que há um esforço por parte deste consórcio de que não vai emagrecer a empresa, que vai alargar a empresa, pelo contrário. De facto, a TAP não é a mesma no primeiro processo de privatização, tem o dobro dos aviões, portanto, no fundo, também duplicou o volume de negócios, mas esta ideia de que este consórcio irá fazer crescer a empresa é uma ideia muito positiva, não só para os trabalhadores, mas também para a própria empresa, e que é uma empresa nacional, não deixa de ser uma empresa de bandeira nacional. Justamente, também aqui acaba por haver um desfecho em que o acionista português, o acionista maioritário é um acionista português. Faz diferença ser português e não ser outra nacionalidade qualquer europeia? Convém explicar que há uma série de limitações comunitárias por via dos regulamentos nas empresas aéreas, a participação de estrangeiras está limitada a 49,9%. Aqui está assegurado, e no próprio Conselho de Ministros isso foi evidenciado, está assegurado de que o próprio David Neeleman não tem direito de veto. Portanto, aqui está assegurado que não tem esta posição maioritária. Portanto, além de não ter o capital maioritário, também não tem direitos especiais associados à sua posição e é um sócio e é minoritário. No meio deste consórcio também tem uma posição minoritária. Portanto, há aqui uma posição de cautela jurídica e, evidentemente, que as partes, quer o Estado, quer o próprio consórcio, teriam consciência e, portanto, não há aqui nada... Não, aqui a novidade é ser português, porque podia ser qualquer outra nacionalidade europeia. Mas estamos a falar de alguém que, a título individual, tem uma posição muito forte no grupo barraqueiro, que é, de facto, que tem também uma força no meio do cenário empresarial português. O que vemos é que o grupo barraqueiro tem dado cartas muito positivas e, portanto, há este esforço com uma experiência e com um know-how na área transportadora que, do ponto de vista da aviação, não me parece que irá prejudicar, pelo contrário, irá beneficiar. Agora, olhando para outras matérias relacionadas com o futuro da TAP, Guilherme, a verdade é que se não é o Estado que manda agora na empresa, de facto vai ser mais difícil garantir aqui algum do papel estratégico que a TAP tinha, nomeadamente se pensarmos nas relações com os imigrantes. Nós temos uma comunidade espalhada um pouco pelo mundo inteiro. Achas que este tipo de aspectos vai sair de alguma forma beliscado pelo facto de já não termos uma TAP pública? Não, eu penso que não. Quando nós olhamos para algumas companhias aéreas privadas, a própria privatização e o próprio processo e a própria detenção por privados, por vezes pode significar uma melhoria das condições. E, apesar de tudo, nós estamos a falar de uma companhia que continua a envergar a bandeira nacional. E, portanto, nesse sentido, não só é uma linha de negócio, os países lusófonos e a própria lusofonia continua a ser uma linha de negócio importante para a TAP, e, portanto, eu não estou a ver que vá perder esta linha de negócio, como também poderá ser uma alavanca para outro tipo de negócio e outra visão comercial, porque o que acontece é que ao longo destes anos tem havido um grande desgaste de decisões por parte da TAP, desgaste estratégico. Apesar da duplicação do volume de negócios, tem havido um desgaste, que é como é próprio desta evolução, da própria composição do Conselho de Administração, e, portanto, a evolução, eu penso que terá elementos mais positivos do que negativos, e espero eu que isto é um voto, é uma crença, é um voto de fé. Espero que esta privatização contribua para a melhoria dessas condições e para a melhoria qualitativa da TAP. Guilherme, a verdade é que do lado da oposição as críticas foram mais que muitas à forma como este processo decorreu. Por exemplo, do lado do Partido Socialista, uma crítica feroz ao facto de termos feito uma privatização do país, ter feito uma privatização, o Governo ter feito esta privatização sem abrir um concurso público e ser uma negociação direta. É pouco transparente? A esquerda tem razão nesta crítica? Temos de pensar que, apesar de ser uma negociação direta, há uma série de mecanismos que têm que constituir uma salvaguarda neste processo, nomeadamente a própria uma comissão independente. Em todos estes processos em que há negociação direta há sempre uma comissão independente, enfim, e há sempre um acordo tácito ou silencioso entre os vários partidos, e, portanto, há sempre um efeito transversal que garante... é mais complicado, assim. mas é um travão, apesar de tudo, quando temos
um conjunto de cidadãos que são independentes e que olham para o processo, mesmo que a informação seja selecionada, há este travão. Depois há um segundo travão que temos de ter em conta e já agora também assinalar, que é o próprio Conselho de Prevenção da Corrupção. O Conselho de Prevenção da Corrupção é ativo em todos os processos de privatização. É também mais um movimento silencioso, há um plano silencioso. E o Conselho de Prevenção da Corrupção, de facto, aconselha não só a par pública, como todas as entidades envolvidas no processo de privatização, que apresentem um plano e que não é apenas uma minuta, é um plano aplicado a todo este processo, que, de certa forma, também garante alguma transparência. E quando nós falamos do Conselho de Prevenção da Corrupção, nós estamos a falar de um conjunto de representantes alargados neste Conselho. É mais um travão, o travão cidadão, por via desta comissão, como também o travão por via do Conselho de Prevenção da Corrupção. E, em última instância, também temos o travão dos próprios tribunais. O Tribunal de Contas aqui também tem uma função importante. Perguntar é que, nesta altura, depois também todo este contrato será analisado pelo Tribunal de Contas, que sabemos que no último ano poupou já alguns milhões aos cofres do Estado, com decisões que acabaram por contrariar iniciativas que estavam tomadas pelos governantes. E há aqui este efeito. Evidentemente que, se nós pensarmos que o Presidente do Conselho da Corrupção é o mesmo, de Prevenção da Corrupção é o mesmo que é o Presidente do Tribunal de Contas, portanto há aqui este esforço de conjugação destes processos. E mais uma vez, repito, o Conselho de Prevenção da Corrupção tem outros membros, como o próprio Ministério Público, e portanto há aqui uma garantia, um conjunto de travões e um número de vigilantes que, de certa forma, garantem a transparência que não existe à partida neste tipo de processo negocial, e portanto temos que ter alguma visão construtiva. Mas o que é facto é que as críticas da oposição, quando nós olhamos para as críticas da oposição, eu tenho uma outra visão complementar, que é, de facto, ao longo destas longas negociações, o Governo, de certa forma, pôs a jeito. E, portanto, por não ter procurado o consenso? Por ter atrasado e, no fundo, por não ter auscultado suficientemente os próprios desejos dos trabalhadores, as próprias inquietações e, no fundo, colocou-se numa posição muito difícil e atrasou todo este processo e pôs em causa o próprio negócio. É um facto. Mas, de facto, em última instância, conseguiu resolvê-lo desta forma e conseguiu vendê-lo. Se nos perguntarmos se é um justo valor, bem, é justo valor porque há alguém que está disposto a comprar com aquele valor, mas no negócio ideal seria o maior preço possível, mas dadas as circunstâncias e olhando para os próprios concorrentes, é o melhor preço possível dentro do quadro e dentro do tempo em que isto foi negociado. Guilherme, o Partido Socialista diz que, se for o Governo, com António Costa à cabeça, que tudo fará para reverter o processo, até porque, com as autorizações que ainda são necessárias do Regulador Nacional do INAC e de Bruxelas, o processo ainda deverá demorar cerca de 6 meses até à fase da liquidação dos ativos. Acreditas que é fácil reverter um processo deste? Não acredito que seja fácil reverter. É só política? Não então acredito. Isto é política. Nós estamos a falar de contratos, de compromissos, e se nós pensarmos bem, evidentemente que o discurso político pode ter há liberdade no discurso político e é importante que seja feito esse escrutínio, mas quando nós olhamos como eleitores médios e como um cidadão comum, o conjunto de mecanismos e o que leva um investidor como este a fazer a compra, evidentemente que tem um conjunto de ter todas as certezas que o negócio pode ser feito e ter todas as garantias. E o avanço e o anúncio hoje significa que o negócio não é reversível, não é possível uma reversão no seu todo. Podemos ainda ver, e podemos fazer aqui uma leitura também inteligente do que é a reversão. Poderá ser não perder a posição de controle. Pois, no remanescente. Não, aquilo que foi dito é para reverter o negócio de maneira a assegurar que o Estado mantém uma posição de controle. Sim, portanto, isso não terá a ver com essa parcela, não chega a essa parcela. Não chega, mas a reversão poderá ser provavelmente no residual e não numa posição de controle. Só aí é que eu vejo, mas de facto para um investidor... Mas aí fica mau negócio para o Estado, porque ter 34% de uma empresa na qual não se manda significa que tudo o que for aumentos de capital, por exemplo, terá que ir com 34% também. Com certeza, e, portanto, evidentemente. E, portanto, isto, na realidade, é muito difícil, isto é um puzzle muito difícil. Eu compreendo a posição
do Partido Socialista, enfim, quando está a fazer oposição, está a fazer política, está a tentar ainda influenciar, dar nota de que o negócio não é o ideal, mas, enfim, para alguém avançar, Estado e investidores e a parte pública, isto de facto torna-se irreversível. Guilherme, olhemos para outro tema, esperemos que não chegue à fase do irreversível. Grécia, mais uma reunião entre Alexis Tsipras e Angela Merkel e Hollande, também esteve reunida com Juncker, com Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, que de resto teve declarações mais agressivas do que o que é habitual, dizendo que já não é tempo de negociar, é tempo de decidir. Estamos numa fase diferente do processo. Estamos numa fase diferente, há aqui uma encenação. Eu vejo dois lados. Vejo do lado da encenação. Há uma encenação, o próprio FMI também, o anúncio da retirada das negociações, retirada, porque depois não é retirada, não é bem retirada, porque o FMI está sempre disponível. Portanto, não é uma encenação. Há aqui um conjunto de encenação que é próprio de um processo negocial longo. Mas temos de pensar, por um lado, temos de pensar de uma maneira que é, se a Grécia continua como está, isso quer significar que vai haver um termo neste processo negocial. Se fosse tão agudo, se isto fosse tão grave para a União Europeia, se a Grécia fosse um grande problema, isto não perdurariam, as negociações não perdurariam. Portanto, isto vai ter um desfecho e a Grécia não sairá do euro. Portanto, esta é a evidência. Mas há um segundo lado. As próprias eleições na Turquia. As próprias eleições na Turquia são favoráveis à posição grega e perante a União Europeia. Portanto, há aqui este lado que pode ajudar que haja um desfecho. Mas isso é uma incógnita, porque na realidade nós estamos a falar de um processo que foi acelerado com este governo, com este primeiro-ministro, com uma série de ameaças, depois há um leão que se transforma num gato e que depois, a certa altura, o gato fica assanhado. E, portanto, há aqui eu vejo mais este processo e as eleições da Turquia também com um elemento de que a União Europeia vai tentar resolver isto da melhor maneira possível e que a Grécia não sairá do euro. Mas, como é que lês o reforço das cedências de liquidez de emergência do Banco Central Europeu para a Grécia? Ontem voltou a aumentar essa linha de emergência. É um sinal de confiança na Grécia ou um sinal de desconfiança no bom porto das negociações entre a Grécia e os credores? Não, quando o Banco Central Europeu aumenta estas linhas, eu vejo dos dois lados, porque eu também olho para o caso português e vejo que no período que antecedeu o programa de assistência financeira, o Banco Central Europeu também tinha aumentado estas linhas de crédito. Mas agora têm sido sucessivos aumentos da linha de liquidez. É assim, do ponto de vista, quando vemos isto do lado do Banco Central Europeu, não é um bom sinal. Não é um bom sinal porque antecipa-se um processo mais complexo de um eventual desfecho negativo. Por isso é que o Banco Central Europeu, no fundo, intervém para adiar uma decisão. Não é bom sinal de quem está do lado do Banco Central Europeu. Quem está de fora provavelmente vê que isto como um bom sinal, que há um apoio do Banco Central, mas não é bem assim. Todo este processo, há uma série de elementos na negociação que não agradam à União Europeia e que nós já percebemos que não agradam, e a União Europeia tenta ganhar pelo tempo, pelo cansaço. Mas a Grécia também tenta ganhar pelo cansaço do outro lado. Portanto, alguma das partes vai ter de ceder. E eu continuo a dizer, é a União Europeia que vai ceder para haver um desfecho. O desfecho será positivo para a Grécia, mas com cedências do lado da União. Guilherme, a Standard & Poor's veio também baixar o rating da Grécia, está agora a 3 níveis do nível de default. Veio dizer que ficou claro, depois de não ter sido pago ao FMI esta tranche de 300 milhões de euros na semana passada, que a Grécia nesta altura teria dinheiro para pagar salários e pensões e pouco mais do que isso. Mesmo que haja um bom porto nestas negociações, a verdade é que uma boa imagem junto às agências de rating vai demorar muito mais anos. Muito mais. A reputação aqui é o valor maior, é um valor maior de um Estado que está integrado na União, mas a Grécia não está preocupada com a reputação. A Grécia está preocupada em que os compromissos sejam, enfim, que alguém assuma os compromissos. Os compromissos são para ser cumpridos e a Grécia tem uma visão que é diferente dos outros Estados que foram objeto, como Portugal, como o caso português, que os compromissos seriam para ser assumidos nas suas próprias forças, mas a Grécia diz que os compromissos são para ser assumidos
pelo esforço dos outros, pelo esforço dos outros contribuintes, pelo esforço dos outros Estados. E não está disposta. E isto, para um Estado que esteja disposto a manter-se nos mercados financeiros e que está preocupado com a reputação, isto seria desastroso. Mas a Grécia, pelos vistos, não é desastroso. Aliás, os líderes europeus que estiveram também reunidos com Alexis Tsipras ao longo desta semana, o italiano, por exemplo, veio dizer que a Itália não quer pagar as pensões dos gregos. Portanto, este clima de desconfiança que se instalou também entre os países da Europa face àquilo que pode ser uma solução para a Grécia, também acaba por ser aqui um fator relevante que poderá ter consequências por muitos mais anos nas relações entre os países do que aqueles que têm, do que os problemas têm diretamente a ver com esta urgência. Sim, clima de desconfiança e um clima instalado, eu não usaria a expressão ódio, mas é quase, porque quando nós olhamos para no Eurogrupo, ou quando olhamos para a cara dos vários ministros, nós percebemos quando o que o ministro grego, o ministro das Finanças grego, é olhado com um certo olhar de ódio. E, portanto, isto não é bom do ponto de vista negocial. Pode ter um efeito, mas o que é facto é que o governo grego não está preocupado com a reputação, está preocupado em que alguém suporte os compromissos, custa o que custar, demora o tempo que demorar. E o que é facto é que apresenta como soldados de primeira linha os pensionistas e os assalariados e os funcionários públicos, que é desastroso. E, por outro lado, também explica aos mesmos pensionistas e aos mesmos funcionários públicos que a culpa é de quem é da União, que a União não paga, que eles não podem fazer alguma coisa, estão de braços e mãos atados, estão à espera. Estão a arranjar um bode expiatório, portanto há aqui este efeito que é interessante. O próximo dia importante é dia 18, vai ser dia de reunião dos ministros das Finanças da zona euro, é já para a semana. Esperas que haja algum tipo de novidade até lá? Não espero. Portanto, ainda não é desta? Não é desta. De facto, há aqui uma pressão para que haja um esforço de exercício e o governo grego já disse, mas um exercício de política monetária, de emissão de moeda, de pagamento por via da emissão de moeda, pagamento de dívida, que tem os reflexos que os alemães não querem. Está tudo à espera disso e, portanto, até dia 18 não vamos ter novidade absolutamente nenhuma. Muito bem. Guilherme, muito obrigada. Guilherme Oliveira Martins, o comentário aos temas que dominaram esta quinta-feira por cá, mas também na Europa.